Boa noite, damas. Sejam todas bem-vindas. Hoje a gente vai fazer a aula tão esperada, né, da rotina matinal, que já era para essa aula ter saído há muito tempo. Hoje a gente vai falar sobre um assunto muito, muito, muito importante. Vou compartilhar com vocês algumas práticas. Por isso que eu quero que vocês peguem papel e caneta, mas mesmo se você não conseguir anotar tudo, tá, gente? Todas as dicas, todos os livros que eu vou indicar, playlists, tudo que eu vou falar aqui para vocês, a gente vai montar um PDF dessa aula, como todas as outras também daqui para frente terão, um PDF de resumo, com o tema da aula que a gente vai abordar aqui. Nessa aula não vai ser diferente, para vocês poderem depois ter esse material mais incrementado para estudar. Combinado? Coloca nos comentários para mim. Quem aqui já tem uma rotina matinal? Quem aqui já tem? Mas assim, já tem eu tenho e eu estou seguindo ela todos os dias. Ter só na cabeça não adianta. Quem aqui já tem, gente? Já tem e segue, tá? Eu quero ter uma ideia de como estamos, porque eu sei que esse é um ponto muito importante que eu abordo no meu Instagram, na minha audiência. Eu sei que muitas de vocês já elaboram isso sem nem mesmo ser minha aluna, né? Esse é um valor muito importante para mim. A Isa colocou que tem, quem mais? Só ela, gente, tem rotina matinal? Ninguém mais tem rotina matinal, não? Não tenho, estou com dificuldade em ter uma rotina de não saber o que fazer e por sentir muito sono. Tá, beleza. Ótimo, hoje vocês vão saber o que fazer. Eu tenho, tento seguir, embora não consiga fazer todos os dias ainda. Débora falou. Tá, beleza. Então vamos lá. Primeiro eu quero começar a aula de hoje, o conteúdo de hoje, que a gente entenda de onde nasceu a importância de se construir uma rotina. E aqui a gente não vai falar só de rotina matinal, a gente vai falar de rituais no geral. Dani, isso é moda? Aquele negócio de acordar às 5 horas da manhã, o povo começou a fazer live às 5 horas da manhã, tomar banho gelado, meditar. De onde veio tudo isso? Ficou famoso no mundo do desenvolvimento pessoal essa coisa do ritual matinal por conta daquele livro, que eu não sei se vocês já leram, eu nunca li, não tenho nenhuma vontade de ler, que se chama O Milagre da Manhã, mas eu sei do que se trata o livro. O livro fala sobre algo, não estou dizendo que o livro é ruim, só não tenho vontade de lê-lo, mas basicamente é um conceito muito, muito antigo, né? É o conceito da a teoria do impacto. O que significa a teoria do impacto? Isso eu já ensinei vocês várias vezes. Sempre que a gente tem um contraste entre uma cor e outra cor, entre um momento do dia e outro momento do dia, entre a nossa luz e a nossa sombra, entre o nosso ego e o nosso eu maior, né? Deus que habita dentro de nós. Sempre que há esse choque de contraste, acontece a elevação da nossa consciência em algum nível. Então, você ter um momento matinal para se conectar com você, para se conectar com a sua alma, é uma prática muito antiga. Faz sentido para vocês, sim ou não? Eu não sei se você já leu O Milagre da Manhã, mas lá eu sei que tem as atividades, né, o cronograma, o passo a passo que o autor ensina. Eu, Dani, posto todos os dias lá no meu Instagram o meu ritual matinal, mas o que eu quero propor para vocês aqui na aula de hoje é uma forma diferente de encarar isso. Você vai criar os seus próprios rituais. Você vai desenvolver a melhor forma de trazer hábitos mais saudáveis, de elevar a sua consciência para você. Por quê? Para algumas pessoas, a elevação de consciência pode acontecer com um animal de estimação. Para outras pessoas, a elevação de consciência pode acontecer, eh, sei lá, mexendo no jardim. Para algumas pessoas, a elevação de consciência eu, por exemplo, me sinto extremamente bem organizando as coisas. Então, eu quero que vocês entendam que todo o conteúdo de autoconhecimento, ele é um convite para você virar a lanterninha para dentro e entender se aquele conteúdo, no caso esse que eu estou passando para você hoje, se dessa forma faz sentido para você. E como que adquirindo esse conteúdo de autoconhecimento a partir de hoje, eu consigo criar a minha forma, o meu ritual, descobrir o que o meu corpo gosta de fazer de manhã, né? E claro, gente, assim, entendam bem, o que o meu corpo gosta de fazer de manhã não necessário. Gostar é diferente de ser o ideal, né, ou ser o mais saudável, porque você fala assim: "Ai, Dani, meu corpo gosta de ficar deitado na cama dormindo". Ótimo, ele gosta porque ele está acostumado ele está viciado isso é um comportamento. Preguiça é um pecado capital, gente, que a gente vai falar de preguiça
mais para frente no nosso desafio das virtudes. Eh, mas basicamente a preguiça é você simplesmente colocar de lado tudo que requer esforço, né, é você rejeitar o crescimento, rejeitar o seu crescimento como ser humano, rejeitar o seu crescimento como profissional, né. A pessoa preguiçosa é aquela pessoa que vive no futuro, é aquela pessoa que queria faturar mais, que queria ter uma rotina disciplinada, que queria ter um relacionamento saudável, mas ela só queria, ela não quer. Mas ela só queria, ela não faz. Mas ela só um dia quando ela tiver tempo. E na aula de hoje, o que que tem que doer para vocês? E eu falo doer, porque se isso não, cutucar a consciência de vocês, possivelmente você não vai conseguir estabelecer hábitos mais saudáveis e começar a desenvolver essa diligência que é necessária para você construir uma rotina disciplinada. Dani, como assim? Gente, diligência é o antídoto para preguiça. Gravem isso. E por que que eu tô contando tudo isso para vocês, né, construindo essa linha de raciocínio com vocês? Quando a gente fala sobre rotina disciplinada, quando a gente fala sobre, construir um ritual matinal, nós estamos falando de entrar em contato com a nossa alma. E qual que é o grande problema disso? Muita gente não gosta do que vai ver. Então as pessoas, a grande maioria das pessoas tem pavor de organizar o seu dia. Por quê? Olha só que louco isso. Quanto mais organizada a pessoa é, quanto mais disciplinada a pessoa é, mais tempo ela tem para poder entrar em contato consigo, mais tempo ela tem para poder fazer aquilo que faz sentido. E é muito louco, porque a gente acha que preguiça é ficar deitado, né? Ou não fazer nada. E na verdade, existem alguns tipos de preguiça. Um dos tipos de preguiça é a pessoa que é extremamente ocupada. É a pessoa que é extremamente acelerada. Ah, Dani, mas como que isso pode ser uma preguiça? Preguiça de fazer aquilo que é importante. Às vezes a pessoa é extremamente ocupada no trabalho, ocupada nos negócios, e aí quando ela precisa, por exemplo, fazer uma leitura espiritual, ela não tem tempo. Quando ela precisa, por exemplo, sentar a bunda na cadeira e estabelecer uma rotina matinal, ela não tem tempo. Por quê? Porque mesmo que é inconsciente, tá, gente? Às vezes é inconsciente. De forma inconsciente, ela sabe que se ela tiver tempo para si, ela vai ter que olhar para algumas questões que ela não está muito preparada para isso, ou que ela não gosta muito. Ou, né, no caso, a principal das causas é ela não é íntima do seu mundo interno. E sem intimidade, a gente não consegue se entregar. Sem intimidade, a gente não consegue mergulhar. Você consegue se entregar para um relacionamento que você não sente intimidade? Você não consegue. A mesma coisa é quando a relação é com a gente. Quando é um mundo extremamente desconhecido, com muitas coisas, muitas sombras, muitas projeções, muitas coisas que você precisa limpar ainda, a gente tende a rejeitar esse momento. Então, e eu percebo, gente, mesmo na minha vida, que tem uma rotina desenhadinha, disciplinada, que às vezes, né, vai mudando de acordo com as circunstâncias da vida, mas que, via de regra, eu sigo isso bem certinho. Em alguns momentos, quando o caos interno está muito grande, eu não quero muito olhar para isso. Mas perceba, eu não quero, mas eu olho. Eu cheguei esse ano que está sendo um ano muito desafiador internamente para mim, de crescimento interno, eu cheguei a esse ponto de que sexta-feira eu não trabalho, né. O meu negócio me possibilita também tomar essa decisão, fazer essa escolha, né. Sexta-feira é o meu dia de fazer trabalho interno. Agora, vocês acham que chega sexta-feira eu quero fazer o quê, gente? Tudo, menos trabalho interno. Mas eu já fiz de propósito, eu marquei minha terapia para sexta-feira, eu fui contornando as objeções que o meu próprio ser ia criar para esse dia, para poder fazer esse mergulho. Mas é o dia que eu mais sinto sono, é o dia que eu mais tenho coisa para arrumar em casa. Às vezes eu olho para a parede, vejo um rachado, falo: "Nossa, deixa eu consertar esse rachado aqui antes de começar o trabalho interno", porque são resistências que a gente cria para esse mundo interno. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Ó, esse mês peguei para fazer as coisas do portal e tô tendo pesadelo todas as noites de tanta coisa que preciso mudar, chega a ser assustador. Sim, gente, é assustador mesmo. E qual que é o grande lance? Quanto mais a gente, adia olhar para o nosso mundo interno, mais assustador vai ficando. Lembrem-se de uma coisa,
E eu quero que vocês gravem isso. Eu ouvi isso uma vez numa palestra da professora Lúcia, isso me marcou profundamente. Eu vou passar esse ensinamento que recebi dela para vocês. Que, na verdade, esse ensinamento ela recebeu da diretora internacional de Nova Acrópole, que é a escola de filosofia, que ela ensina que disciplina, guardem isso, disciplina é fazer o necessário para manter a sua consciência elevada. Guardem isso. Disciplina é fazer o necessário para manter a sua consciência elevada. E por que que eu quero que vocês guardem isso? Porque, gente, manter a consciência elevada, vamos lá, a gente tem que partir do pressuposto de que eu só consigo elevar algo, eu só consigo manter a minha consciência elevada se eu sei o que é elevado e o que é inferior. Concorda comigo? É a mesma coisa do ponto de partida. É, onde é que você quer chegar? Se você não sabe se vai para a direita ou para a esquerda, para o lado A ou para o lado B, qualquer caminho que você tomar serve. Mas a gente precisa de um ponto onde a gente está partindo e a gente precisa saber onde é que a gente quer chegar. E esses dois lugares, a gente precisa ter noção da diferença que existe entre eles. Então vamos lá. Disciplina é fazer o que for preciso para manter a consciência elevada. Beleza, Dani, entendi. E o que é que eleva a consciência? Aí a gente vai para outro conceito, né? Que é um conceito espiritual, que é um conceito platônico do mundo das ideias, daquilo que é elevado. É como se a gente virasse um espelho para cima e tivesse o mundo espiritual, e aqui eu vou usar Deus como reflexo daquilo que a gente precisa fazer para manter a nossa consciência elevada. Agora, a pergunta que eu te faço é: você acha que ouvir glamurosa, funk, agora vai sentar, eleva a consciência de alguém? Não estou julgando, não, gente, estou fazendo uma pergunta. Quando você tiver dúvida se uma coisa eleva ou não a sua consciência, vira o espelho e fala: bom, tá refletindo Deus. Isso aqui reflete Deus? Essa música reflete Deus? Esse ambiente que eu estou reflete Deus? A ordem, a organização, a beleza, os detalhes, reflete Deus? Comecem a questionar isso. Porque o que é elevar a nossa consciência? É se aproximar de Deus, é elevar a nossa consciência o mais próximo do divino. Bom, por que que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque a gente precisa entender os conceitos principais para ter um motivo pelo qual eu tenho que criar, né? Ou pelo qual é importante para minha elevação de consciência ter um ritual matinal e um ritual noturno e construir essa rotina. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês. A gente acha que a gente tem muito tempo, mas quando a gente para multiplicar, não sei se eu parei para fazer essa conta, não, mas eu acho que eu não parei para fazer essa conta, ou nunca ouvi alguém fazer essa conta, mas ela é bem assustadora, que é, por exemplo, a gente pega lá, se alguém quiser fazer essa conta aí, mas agora eu não vou conseguir, meu tico e teco não vai pegar agora. Se a gente parar para calcular quantos dias de vida a gente teria se vivêssemos 70, 75 anos. Se alguém quiser fazer essa conta aí, você bota nos comentários, só para a gente não perder tempo aqui. Mas se a gente parar para pensar quantos dias de vida a gente tem, agora que eu já tô com 30, no meio do caminho não, pelo amor de Deus, quero viver pelo menos até uns 80, né? Mas vivi aí quase um terço quase não, né? Se eu quiser, vamos lá, vamos viver a 90 e vou arredondar. Quero viver 90 anos, vivi um terço do caminho, gente, tenho 2/3, eu não tenho muito tempo de vida. Por que que eu tô dizendo isso para vocês? Porque quando a gente traz essa consciência da finitude, essa consciência da escassez do tempo na nossa vida, a gente entende que perder um dia, a Bela fez a conta, 75 anos, 27.375 dias. Não é muito não, gente. Não é muito não. Faz sentido para vocês? Por quê? Se eu não acesso essa dor de perder um dia de vida, eu não vou conseguir estabelecer prioridades, eu vou ficar no queria. Eu queria ter uma rotina, eu queria ser disciplinada, eu queria. Mas eu queria lá no futuro, não é agora. Eu queria, quem sabe um dia aconteça, não é agora. Bom, eu fiz algumas anotações aqui para vocês, para a gente seguir, então, o que vocês querem saber são as práticas, né? A parte prática. Mas antes disso, a gente precisa dos conceitos para entender, porque senão não faz sentido eu trazer práticas para vocês. Escrita terapêutica, tá, mas para que serve? E aí, eu, Dani, defini que eu preciso elevar minha consciência. Todos os dias eu tenho esse propósito comigo, me aproximar um pouquinho mais de Deus. E para fazer isso, eu preciso entender que eu sou humana.
E como humana, eu tenho que ter a consciência de todos os corpos que me constituem. Então, nós somos corpo físico, nós somos corpo mental, nós somos corpo emocional, nós somos corpo espiritual. Todos esses corpos constituem o ser humano. Esses 4 corpos aqui, e vários outros, na verdade, que são inúmeros corpos. São vários corpos, se a gente vai para o mais sutil, eh, cada uma das etapas, isso vai se fragmentando cada vez mais, conforme a gente vai elevando a nossa consciência, conforme a gente vai elevando o nosso nível de maturidade, a nossa personalidade. Mas vamos trabalhar com esses aqui: corpo físico, corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual. Esses 4 corpos precisam ser nutridos diariamente. Por quê? Porque se ambos constituem a minha se ambos são parte da constituição humana, eu preciso trazer o alimento ideal para cada um desses. Como que eu alimento o corpo físico? Nutrição. Anotem isso, gente, isso são hábitos de autocuidado. Corpo físico se alimenta nutrindo. Então, comendo comida de verdade, se hidratando, tomando água, prestando atenção naquilo que você coloca para dentro da sua boca, se aquilo vai nutrir ou se aquilo vai drenar a sua energia, né? Se aquilo é elevado ou se aquilo não é. Ai, Dani, mas não tem problema comer de vez em quando um docinho de vez em quando? Claro que não, gente. Desde que seja exceção e não regra, né? Que é o que eu sempre falo com vocês. A gente tem que ter um daily basics, uma base saudável, né? Porque corpo é ferramenta de impacto, né? O corpo é o que sustenta todos os nossos processos. Recentemente compartilhei com vocês um momento muito desafiador que eu vivi no meu corpo. Sem ele eu não consigo nutrir corpo mental, corpo emocional, corpo espiritual. Tudo vira uma bagunça. Então, o corpo é uma ferramenta para o nosso espírito usar. Guardem isso. E na minha visão cristã, o corpo é templo do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo habita dentro do meu corpo, como é que eu tenho coragem de destruir isso aqui? Vícios, hábitos de autodestruição, compulsões, tudo isso a gente ameniza muito quando a gente traz integra essa visão, virando, né, o olhar para dentro, entendendo que isso aqui não é só um corpo que eu utilizo, isso aqui é um instrumento do Espírito Santo. Falar através de mim, habitar em mim, me transformar. Outros aspectos que eu, Dani, gosto de trabalhar muito para nutrir o corpo físico são respiração, que também ajuda no mental, mas que é físico. Quando a gente, vou convidar vocês a fazerem isso agora. Se você tiver um óleo essencial, beleza, se você não tiver, não tem problema. Mas para agora, vou ensinar vocês uma técnica de respiração que chama respiração quadrada. Depois a gente vai colocar isso no PDF, no material de apoio para vocês, mas eu já quero ensinar aqui para vocês sentirem a diferença instantaneamente. Então, feche os seus olhos. Eu vou cheirar a mão aqui porque eu tô com óleo essencial. Inclusive, essa é uma dica. Eu gosto muito de óleo essencial. Esse aqui é de hortelã-pimenta. Depois a gente coloca algumas sugestões para vocês. A respiração quadrada é uma respiração de 4 tempos. Como assim 4 tempos, Anne? A gente vai fazer o mesmo tempo de inspiração, vai segurar pelo mesmo tempo, vai soltar pelo mesmo tempo e vai ficar no vazio, sem ar, pelo mesmo tempo. Então, olha só como eu vou fazer. Vamos lá. Eu vou contar 4 tempos da minha inspiração, tá? Então, entenderam? Inspirei em 4, segurei em 4, soltei em 4, fiquei no vazio em 4. Ah, Dani, tem que ser 4? Não, gente, se aguentar só 2, pode ser 2, se aguentar 3. Mas uma coisa é a mais pura verdade: nós não respiramos corretamente. Respiração correta não mexe peitoral. Respiração correta mexe o abdômen. Você inspira e solta. O diafragma se expande e recolhe. Oxigênio é nutrição para corpo físico e mental.
Existem outras técnicas de respiração, mas, gente, só o fato de você colocar a mão no seu abdômen pela manhã, fazer uma respiração ritmada, que seja inspirar e expirar, diafra só inflando e voltando o seu diafragma, ou fazendo essa contagem da respiração quadrada, o seu dia começa de outro jeito. Porque você, ó, oxigenou o seu cérebro. Oxigênio é vida. Quando a gente não respira, a gente morre. O que que acontece quando a gente morre? A gente para de respirar. Eu, gente, vivi momentos de desespero nos últimos meses com falta de ar, por conta do processo todo que eu vivi. É desesperador quando você respira direito, quando o seu pulmão se abre, quando o oxigênio entra, quando você nutre o seu ser com oxigênio. Casa, plantar um vaso, mexer na terra com a própria mão, sair, tomar um sol, pisar, sei lá, na grama do quintal ali, na frente do seu prédio, alguma coisa que te traga esse aterramento, porque nós somos parte da natureza. Não existe essa coisa de eu e a natureza é eu, homem, nós somos a natureza. Nós somos parte, a gente precisa dessa nutrição através do aterramento. Bom, falei do aterramento, falei do oxigênio, falei da hidratação, da nutrição. Outra coisa que nutre o nosso externo, ordem. Colocar a casa em ordem. Gente, beleza, beleza, o conceito de beleza platônico é tudo aquilo que eleva. Se beleza é aquilo que eleva, e se o que eleva nos leva a Deus, então a beleza da sua casa tem que transmitir Deus. A essência divina tem que habitar na ordem da sua casa. São detalhes, mas, por exemplo, eu não consigo sentar para trabalhar se tiver uma pia gigantesca de louça na minha cozinha. Se tiver minha cama bagunçada, se a minha mesa tiver uma zona, hoje ela está bagunçada, mas é porque eu ainda não finalizei o meu dia. Quando eu terminar de dar essa aula, eu vou dar uma geral aqui para a hora que eu acordar amanhã, isso aqui refletir Deus, porque senão a bagunça que tá, como que eu consigo, lembra? Ter disciplina para me manter a minha consciência elevada. Eu não consigo nem pensar se a casa estiver um caos, não tem como, gente. Porque é o princípio da correspondência, isso é uma lei, o que está dentro é como o que está fora, assim como o que está fora é como o que está dentro. O mundo externo impacta no nosso interno, assim como a confusão do nosso mundo interno também impacta no nosso externo. Então, dá uma organizada na sua casa, né, faça uma limpa. Uma coisa que eu gosto muito e que muda completamente o ambiente é trocar as lâmpadas, brancas por lâmpadas amarelas. As lâmpadas amarelas dentro do ambiente, elas trazem mais aconchego. É só você lembrar do centro cirúrgico. Como é que é centro cirúrgico? Um monte de luz branca. Luz branca, gente, remete ao hospital, remete àquela coisa mais séria, né? A luz amarela, ela traz esse aconchego. Então, às vezes, você não tem condição hoje de, sei lá, de decorar a sua casa, mas você pode começar trocando a lâmpada, né? Você pode começar, de repente, você tá com, sei lá, um tapete rasgado, compra um tapete diferente, ou fica sem tapete. Melhor ficar sem tapete do que com tapete rasgado. São detalhes. Tá fazendo sentido, gente? Sim ou não? Bom, falamos desses pilares de nutrição do corpo físico, agora a gente vai entender o que é que nutre o corpo mental, né? E a beleza, a gente também nutre o corpo espiritual, o corpo emocional, o corpo mental. Você colocar um quadro horripilante na sua casa, a tendência é que você entre num surto psicótico todos os dias e não entenda por que isso está acontecendo. Tudo, gente, música impacta na nossa vibração, quadro, obra de arte, livros, pessoas, comidas, tudo isso tem o poder de nos elevar ou de nos colocar num lugar extremamente mais inferior. Então cuidem disso. Corpo mental, eu alimento o meu corpo mental agradecendo, esvaziando a cabeça dos excessos.
Por isso a importância do caderno, da escrita. Eu vou ensinar vocês a fazer a escrita terapêutica, eu vou falar como é que vocês fazem. A escrita terapêutica ela serve tanto para esvaziar o excesso de pensamentos, quanto para nutrir o nosso corpo emocional, entender o que que eu estou sentindo, vocês vão entender como é que vocês vão fazer, já vou passar já as ferramentas. Outro ponto que eu acho muito, muito, muito importante é a meditação. E meditação, ai, Dani, mas meditação eu vou lá fazer, ficar ouvindo mantras, eu não acredito nessas coisas, não, gente. Meditação é só esvaziar a cabeça, momentaneamente, por alguns minutos. Você não precisa botar mantra, você não precisa botar música, você não precisa fazer nada. A verdadeira meditação, zazen, sentar e observar os pensamentos. A gente vai deixar para vocês o link da meditação zazen, que é uma que eu gosto muito, que é você simplesmente sentar, uma posição sentada, perninha de índio, pode ser sentada numa cadeira, e você vai observar os pensamentos. Você deixa aí. Pensamento vem e você deixa aí. Porque desde o momento que a gente abre o nosso olho, já tem lá, nossa, hoje eu tenho que fazer isso, amanhã eu tenho que fazer aquilo, meu Deus, hoje é segunda-feira, tem um monte de pepino para resolver, e não sei o que, amanhã eu tenho que ir no mercado. Acabou, você já saiu do momento presente. E a gente precisa ter essa nutrição, principalmente no primeiro momento da manhã, gente, porque os primeiros minutos da manhã, eles determinam todo o nosso dia. Por isso que é importante ter um ritual matinal. Não que é bonito falar para os outros, porque o Milagre da Manhã, ou porque o Joel J, ou o Thiago Nigro faz live 5 horas da manhã e ficou bonito e todo mundo acorda. Não, gente. É porque a forma como você acorda determina a energia do seu dia. Então, naquele momento, fazer uma meditação zazen de esvaziar os pensamentos é maravilhoso. Vou dar uma sugestão para vocês também de uma ferramenta muito legal, que é isso aqui. Ah, tá para lá meu quadro. Processar, que eu não posso pegar aqui por conta do braço, mas processar post-it. Dani, o que que é processar post-it? É assim, ó, você vai comprar um pacotinho de post-it normal e você vai deixar na sua mesa. Pode deixar na sua cabeceira também, se você quiser. E aí, assim, sempre que vier um pensamento de alguma coisa que você tem que fazer, mas que não é naquela hora que você vai resolver, então, por exemplo, passei ali na minha sala, lembrei que eu tenho que comprar um espelho. E eu tenho mesmo. Já tá anotado no meu post-it que eu tô processando ele. Então vamos lá. Espelho. Se você não tira isso da sua cabeça, toda vez que você passa ali na sala, você vai lembrar do espelho. E isso vai ocupando o nosso HD. Isso vai causando uma névoa mental gigantesca de coisa na sua cabeça. Então, eu não vou resolver agora, mas eu preciso comprar o espelho. O que que eu faço? Eu colo no meu painel de recados. Aí tem ali, ó, processamento de post-it semanal. Tem ali. Espelho, comida do Netuno, decidir alguma outra coisa, viagem, eu vou anotando e colocando ali. No final da semana, eu olho aqueles post-its e processo. O que que vai entrar aqui na minha agenda? Isso entra aqui na minha agenda, isso aqui eu vou fazer amanhã, isso aqui não é urgente. Vai, o espelho vai ficar para a próxima semana, porque eu estou fazendo isso com o espelho, né? Então, é uma ferramenta também importante, que eu julgo importante, né? Funciona para mim, vocês podem testar, para dar uma esvaziada na mente. Falamos da respiração, a respiração ajuda muito também em trazer, em entrarmos, né, voltarmos para o momento presente. Nutrição do corpo emocional. Como que eu nutro o meu corpo emocional? Gente, isso aqui é vida interior, é riqueza interior, né? É a gente entender e definir onde é que eu quero chegar como ser humano. Porque sem esse norte, não tem como eu traçar. O que que eu vou fazer para nutrir meu corpo físico, mental, emocional, espiritual? Aí tanto faz. Mas quem eu quero me tornar? Essa é a pergunta. Porque eu, Daniele, é a primeira página do meu caderno de escrita terapêutica. Porque se eu não sei para onde eu tô indo, do que adianta eu abrir um caderno todo dia e escrever? Eu vou escrever o quê? Eu vou ficar lá me lamentando, me vitimizando? Não, eu vou escrever que eu tô tendo muitos problemas, muitas dificuldades, sentindo muitas coisas que às vezes eu não consigo explicar, mas eu tenho um norte. Qual é o norte? Eu quero me tornar um ser humano melhor. Eu quero ser uma mulher mais paciente. Eu quero ser uma mulher mais mansa. Eu quero adquirir cada vez mais sabedoria. Eu quero ser uma mulher eh, prudente. Eu quero ser uma fortaleza. Eu quero ser mais humilde. Eu quero aprender a amar mais as pessoas.
Eu quero poder servir mais o próximo, eu quero ser menos egoísta. Se eu sei para onde eu vou, fica mais fácil traçar as atividades que eu preciso fazer para me tornar. Porque quando eu saio desse caminho de quem eu quero me tornar, eu identifico na hora. Bom, eu quero ser essa mulher elevada, sábia, refinada, eu quero ser essa mulher paciente, humilde. Bom, se eu me pego gritando com o meu marido ou com o meu filho, e me pego com uma casa completamente desordenada e despreocupada com a minha aparência, com a minha eu estou completamente no oposto daquilo que eu falei que eu quero me tornar. Então eu consigo identificar, lembra da teoria do impacto, do contraste? Através do contraste nasce a consciência: "Opa, isso aqui não é aquilo que eu quero para mim". Então eu consigo mudar. Então eu consigo, talvez não momentaneamente, mas eu consigo entender que aquilo está longe do que eu quero me tornar. Dani, como eu sei quem eu quero me tornar? Gente, isso tem que ser unânime. Não dá para ter dúvida de quem você quer se tornar. Como assim, Dani, isso tem que ser unânime? Deus é unânime, onipresente, onipotente, onisciente. A beleza não é subjetiva. Cada um interpreta: "Ah, mas isso aqui é belo para mim". Não existe isso, gente. Beleza é tudo aquilo que eleva. Tem um destaque no meu Instagram que eu sugiro que todo mundo assista sobre beleza, né. E aí teve lá a obra de arte colocando os porcos tatuados do artista XPTO lá, que eu não me lembro o nome, e aí aquela obra de arte, aquela coisa carésima. Então, cara, um porco tatuado eleva quem ao quê? Pega o espelho, olha aquele porco, vira o espelho. Se Deus estivesse refletido aqui, será que ia ser esse porco tatuado? Entende? A gente precisa definir o que é bom para saber o que não é, o que é belo e o que não é, o que é certo e o que não é. Tem uma frase do Chesterton que é exatamente isso: "O certo é certo, ainda que ninguém faça, o errado é errado, mesmo que todo mundo esteja fazendo". O fato de você achar que querer que um porco tatuado seja bonito, não o torna belo, porque ele não é. Na imersão refinamento eu falo bastante sobre isso também. Então a gente tem que saber disso justamente para entender o caminho que estamos tomando, as atitudes que estão moldando o nosso dia a dia, a nossa vida. E aí vai, né, pro processo de escrita terapêutica. O processo de escrita terapêutica, basicamente, ele é como eu faço. Existem várias técnicas de escrita terapêutica. Eu, Dani, faço o quê? Eu tenho um caderno, que pode ser o caderno que você quiser. Então, é um caderno normal, um caderninho. Eu escrevo ali, não é esse aqui, mas tudo bem. Eu escrevo ali o meu nome, a data e começo, página por página. A cada dia que eu acordo, em cima vai a data, e aí eu faço um passo a passo, né? Eu tenho um esqueminha que eu elaborei e que eu uso isso desde que eu decidi e comecei a fazer escrita terapêutica. Já tem mais de 3 anos que eu faço isso. Mais de 3, mais de uns 5 anos, mais ou menos, que eu tenho esse hábito da escrita terapêutica. Então, a primeira coisa que eu faço é diagnóstico, na cama. Eu vou narrar para vocês o meu dia, né, o meu ritual matinal para vocês entenderem. Na cama, tem uma passagem, né, que a professora Lucilena fala também em uma das aulas que eu assisti, das inúmeras, que ela fala que a Helena Blavatsky, né, não sei se vocês conhecem, da Voz do Silêncio, o livro tá ali, depois eu pego para mostrar para vocês. É um livro, um pouco mais complexo a leitura para quem não está acostumada às nomenclaturas, né, que ela aborda ali no livro, mas é um livro ímpar. Você não pode morrer sem ler este livro. E ela fala que a primeira coisa que a gente tem que fazer ao abrir os olhos é imaginar Deus, é ver Deus. Aí eu comecei, a primeira vez que eu vi isso, eu falei: "Tá, vou testar". Você abre o olho, quer ver Deus. Você vai abrir o olho e ver sei lá, você vai querer abrir o olho e pintar Jesus, assim, na sua cabeça, tipo, barbudo, de branco, ou Jesus crucificado. Tá, é Deus? É, mas assim, não é, entendeu?
Porque quando a gente tá falando de Deus, a gente tá falando do todo. A gente tá falando de algo que não dá pra gente palpar, fechar o olho e imaginar. Por que que é lindo fazer isso assim que você abre o olho? Porque você não encontra uma coisa objetiva pra você pegar e falar: "Aqui, vi Deus", mas você vive o seu dia buscando ele nos detalhes. Como diz São José Maria Escrivá, o extraordinário é você viver a vida ordinária colocando extraordinário nos detalhes, vivendo o ordinário de forma extraordinária, colocando amor em cada ação. E quando a gente abre o olho e fala: "Hoje eu vou não vi Deus aqui, Deus cadê?". Vou passar o dia procurando Deus. Eu começo a ver Deus nos detalhes, ver Deus nas pessoas, eu começo a ver Deus no meu cachorrinho que está em casa, eu vejo Deus na minha plantinha, eu vejo Deus no prato de comida que está ali na minha mesa. Quando a gente começa a viver dessa forma, pouquíssimas coisas nos tiram do sério. Mas não é fácil não, gente, é bem difícil fazer isso, eu vou adiantar vocês. Então abri meu olho, vou ver Deus. Sente o seu corpo. Dormiu? Como é que tá? Inicialmente, o que eu sugiro? Deixem um caderno na cabeceira. Por quê? Quando a gente começa a trabalhar o nosso mundo interno, os sonhos começam a aparecer. Nós estamos movimentando conteúdos inconscientes. E você precisa anotar a hora que você abre o seu olhão. Pensa em Deus ali, ou anota primeiro, depois você pensa em Deus. Por quê, gente? Porque a gente vai esquecer. Claro, alguns sonhos são mais marcantes e inesquecíveis, e aqui já fica a dica para vocês, a gente vai ter essa aula de sonhos, né, mas já fica a dica para vocês que quando um sonho marca muito, ou seja, quando você acorda muito impressionada, seja para o bom, seja para o mal, é um sonho com bastante conteúdo, é um sonho com bastante material para você trabalhar. Normalmente quando você acorda e fica: "Nossa, sonhei isso", aí você pensa de novo, aí você pensa de novo. Anotem, tá? Então, o que eu sugiro, deixa o caderno na cabeceira, acordou, se tiver algum sonho, já anota ali, para depois, na hora que você sentar, você conseguir dar uma refletida nisso. Anotou? Eu, Dani, dou uma espreguiçada na cama, levanto, vou ao banheiro, raspo a língua. Por que raspar a língua? Raspar a língua, a gente tira todas as toxinas que o nosso corpo produziu durante a noite. É uma prática Ayurveda. Sugiro vocês lerem, quem não conhece, a gente pode deixar uma descrição dos benefícios de raspar a língua no nosso PDF da aula. Mas você encontra o raspador de língua super fácil para comprar nos sites, e é uma prática de limpeza do corpo físico que é surreal. Nosso paladar muda, o nosso intestino, tudo funciona melhor quando você faz essa prática de raspar a língua. Aí não dói, tá, gente? Ai, raspar a língua, vou arrancar sangue da minha língua. Não, é bem tranquilo. Você raspa só as toxinas que ficam armazenadas ali durante a noite. Beleza, o que que eu faço? Escovo os meus dentes, lavo o meu rosto e vou beber água. Eu tomo pelo menos meio litro de água, porque é a primeira e água natural. É a primeira coisa que o meu corpo se abastece. Então a gente limpa todo o organismo. Essa prática tende a, soltar não, né, programar o seu intestino ali como um reloginho para você ir ao banheiro, porque o certo é a gente evacuar todos os dias pela manhã. Então você já fez xixi a hora que você acordou, raspou a língua, escovou os dentes, tomou aquela água, isso ajuda você já ir ao banheiro, então você já fez aquele detox do corpo físico. Já identificou como é que você tá, aí você vai sentar, né, o que que eu faço? Eu venho e sento, normalmente ou no chão, no tapete, para poder fazer uma prática de respiração, e aí vou nutrir os meus corpos. Eu faço uma série de respiração e um pouco de meditação. Às vezes é zazen, às vezes eu fico só, eh, enfim, raramente hoje em dia eu faço meditação guiada, não faço mais, mas já fiz, mas eu acho que é válido para quem gosta. Normalmente eu preciso, e aqui vem um segredo importante, ter silêncio. Tudo isso que eu narrei que eu fui fazendo aqui, eu não fui fazendo com o Lucas gritando na minha orelha, cantando na minha orelha, com o Netuno me pedindo, não, é sozinha. Ai, Dani, mas eu tenho filho, bebê pequenininho, não consigo. Óbvio que você não consegue, mas se é um recém-nascido, é momentâneo, né? Depois, quando cresce um pouquinho mais, já tem mais autonomia, você consegue pelo menos 15 minutinhos ali para você raspar a língua, tomar uma água e respirar. Gente, o ritual de vocês vai depender da rotina, de para onde vocês estão indo, de quantos filhos você tem, de quantas pessoas moram com você, de como que é, tudo isso é adaptável e é importante que vocês tenham consciência disso.
beleza? Gente, vocês não vão interpretar sonhos. A aula de sonhos vai dar para vocês uma noção básica, e aí vocês, através do autoconhecimento que vai estar disponível para vocês e de todo o conhecimento dentro do portal, vocês vão ter material para isso. Fiquem tranquilos, tá? Bom, e esse negócio de interpretar sonhos, já vou quebrar isso aqui de vocês. Ah, sonhei com cobra. Vou lá no Google. Cobra significa que você vai morrer amanhã. Cobra significa que você vai ganhar na loteria. Não é assim. Isso é infantilidade pura para trabalhar algo tão profundo quanto os sonhos. Não é dessa forma. E sonho não serve para trazer resposta para você de que vai acontecer na sua vida amanhã. Parem de pensar dessa forma. É uma ferramenta maravilhosa de autoconhecimento, mas isso não é assunto para essa aula. Teremos em breve. Bom, e aí vou lá nutrir esse meu corpo mental, respirei, peguei meu caderno. Tudo isso para narrar para vocês é importante para entender a escrita terapêutica. Eu sento, pego meu caderno. Diagnóstico corporal. Como está meu corpo físico? A minha energia, meu ânimo. Eu anoto o meu momento do ciclo menstrual ou percebo como que eu estou me sentindo emocionalmente para poder ver na minha, né, no meu aplicativo lá se eu estou no meu ciclo, se eu não estou no meu ciclo, quando que eu vou menstruar, quando que eu não vou menstruar, enfim. Por quê? Porque isso conecta ao momento que eu estou vivendo atualmente. Isso conecta o meu processo de autoconhecimento. Se eu estou se eu estou na minha fase pré-menstrual e eu sento para escrever o meu caderno e eu estou emotiva e eu começo a chorar, eu entendo que tem uma justificativa para isso. E me percebo, tem algo para limpar aqui junto com esse ciclo, com esse sangue que vai sair? Né? O que que vem, o que que se apresenta para mim nessa manhã? Gente, autoconhecimento requer disciplina, não é uma coisa assim que você. É prática. Então, eu fiz o diagnóstico do corpo físico, eu anoto os insights, aí você pode pegar lá o sonho que você anotou no seu caderninho, pode ser o mesmo, você abre lá e vê, né, como é que você se sentiu, conecta isso, traz esses insights através de todo o conteúdo de alquimia, vocês vão saber, foi um sonho muito escuro, muito dark, muito preto, acordei meio ruim, é nigredo, gente. Nigredo é processo interno de sombra. Processo interno de sombra é desconfortável. E aí você vai identificar se você consegue trazer algum elemento daquele sonho através do que eu vou apresentar para vocês, para conseguir conectar com o que você sentiu ali. Alguém falou aqui, Dani, às vezes eu acordo e já começo a preparar o café da manhã e a limpar a casa. Faz mal começar nessa agitação? Gente, mal não faz. Agora a pergunta é: a forma como você começa o seu dia determina todo o resto. Se você já começa na agitação, de novo, é aquilo que eu falei: o preguiçoso não é só aquele que dorme até tarde, é aquele que também vive na agitação para não ter que olhar para si. Você consegue olhar para o seu mundo interno e fazer todos esses questionamentos e enxergar Deus naqueles momentos? Eu acredito, eu, Dani, enxergo Deus fazendo o café da manhã para o meu marido e organizando a minha casa. Mas antes disso, eu preciso ter esse contato profundo com o meu mundo interno. Porque, gente, nós somos seres muito complexos, o ser humano é complexo, não tem como a gente achar que eu vou ter grandes resultados de crescimento interno sem parar depositar ali a minha energia e o meu tempo, entendem? Bom, fiz isso então. Peguei o meu. Cadê? Perdi aqui. Tá. Anotei. Diagnóstico mental. Eu vou ver o que eu tô pensando. Tô muito acelerada, não tô acelerada, tô com pensamento negativo, como que tá hoje? E o diagnóstico emocional são as nossas emoções, né? O que eu tô sentindo, como que eu estou me sentindo. E uma pergunta que eu sempre faço é: o que eu preciso hoje? Essa pergunta sempre tá no meu caderno terapêutico. O que eu preciso hoje? Diagnóstico de necessidade. Aí olha que legal, como o autoconhecimento é maravilhoso. Eu tô no meu período pré-menstrual. Tive um sonho nigredo, tem alguma sombra, alguma coisa que tá vindo nesse ciclo que vai ter que ser limpa, né? Eu hoje, sei lá, primeiro dia do ciclo menstrual, tô ali me sentindo naquele processo. E qual é a minha necessidade hoje? Talvez a minha necessidade hoje seja, em algum momento do dia, ter um momento quietinha só para mim. Aí eu vou colocar na minha agenda que eu vou ter um momento de autocuidado no final do dia, para fazer um escalda-pés, botar lá um chá de camomila que seja um salzinho grosso ou só a camomila e colocar meu pezinho lá e ficar assim no final do dia ouvindo uma musiquinha, curtindo aquele momento que eu tô num período mais
introspectiva. Nós somos cíclicas, a gente tem que aprender a observar o nosso corpo, conectar isso às nossas emoções e às nossas necessidades, porque senão a gente vai naquele outro extremo de que todo mundo tem que aí você começa a descontar em todo mundo, marido, porque tô de TPM, vai no filho e grita e aquela loucura em casa. E aí mas assim, na verdade o que você precisa é só de um acolhimento naquele dia. Só que você não se escuta, você não consegue identificar suas necessidades, e aí? Aí você deposita no outro, aí você projeta a sua raiva, projeta o seu na verdade o que você precisa é só daquele momento pra si. Faz sentido, gente, sim ou não? Qual que é a minha necessidade hoje? E aí a escrita livre, que é o próximo passo, o último, que é o mais longo, ela vem como um esvaziamento dos excessos internos, das confusões. Aí, gente, aqui não tem regra, tá? Tô me sentindo pé da vida, porque ontem eu discuti com meu marido, parece que eu não consigo agradar ele em nada, parece que tudo que eu faço tá errado. Eu tô na busca de amadurecer, mas parece que tá difícil o negócio, não consigo levantar, né? Porque quando você vai esvaziando, você também vai elaborando. A mesma coisa quando a gente faz terapia, quando a gente fala o que a gente está sentindo, a gente elabora melhor. Porque como seres complexos que somos, muitas vezes a gente vive numa confusão interna. Então eu preciso liberar isso não é descontando nas pessoas que a gente mais ama, mas é usando ferramentas de autoconhecimento para elaborar isso e melhorar a nossa convivência com a gente, com os outros. Faz sentido, gente? Sim ou não? E aí a escrita livre você pode fazer uma carta, né, as cartas são muito legais, você pode escrever: "Ai, eu briguei com meu marido, eu tô com vontade de xingar ele", faz uma carta lá xingando ele de tudo quanto é nome que você quer, depois você pede perdão, queima aquela carta, mas esvazia aquela raiva. De repente você acordou sentindo muita raiva, você vai para um próximo passo, né, uma próxima etapa de atividade física de descarga, para você poder, sei lá, fazer uma corrida mais intensa, descarregar aquela raiva, mas esse diagnóstico inicial, ele é importante para voltar ao seu dia. Essa é a técnica de escrita terapêutica. E aí, gente, eu vou para minha alimentação espiritual, que é a Bíblia. Para mim, eu, Dani, que sou cristã, vou para a Bíblia, eu leio 15 minutos do Evangelho, e esse é um direcionamento do José Maria Escrivá, que é maravilhoso. Todos os dias, pelo menos 15 minutos do Evangelho, o Evangelho. Marcos, Mateus, Lucas e João, os evangelistas. Então, ler pelo menos 15 minutos dos evangelhos e lembrar, né, da história de Jesus, se conectar com a palavra que é o caminho, a verdade e a vida, traz luz para o nosso dia. Se você quiser, você pode ler 15 minutos do evangelho e ler um provérbio, porque o livro de provérbios tem lá os 30 dias que você pode conectar. Amanhã, dia 10, vou ler, hoje, dia 10, vou ler o provérbio 10, que é o livro da sabedoria. Você termina esse ritual da manhã nutrida. Não tem como você levantar desse lugar sem estar pronta para viver um dia, independente das circunstâncias que aquele dia se apresente para você. E aí você pode acrescentar o que você quiser, se quiser acrescentar mais alguma coisa, né. Eu gosto muito dos livrinhos do José Maria Escrivá, então tem Caminho, Suco e Forja, são os 3 livrinhos pequenininhos, são livros de frases, eh, por tema, dividido por tema. Eu abro aleatoriamente ou às vezes vou lendo por sequência. Normalmente o Espírito Santo fala com a gente através, né, dos livros espirituais, Deus está falando com a gente o tempo todo, então eu vou sempre: "O que que eu preciso hoje, Jesus?". Faço uma oração, né, sempre antes de começar, eu faço uma oração e rezo o terço antes de começar a leitura do evangelho desse livrinho, mas é porque essa é a minha fé, a forma que eu, acredito e vivo, cada uma faz do seu jeito. E aí você lê ali o que fez sentido para porque assim, esse livro, gente, não dá para você ler corrido não, porque cada frase, você precisa às vezes passar semanas para digerir isso aqui. Então a gente vai deixar para vocês no material de apoio as sugestões dos livrinhos do José Maria Escrivá. É um livro que eu acho que me eleva muito, é O Profeta, do Khalil Gibran. É um livro extremamente profundo, muito belo, muita gente se conecta pela beleza, porque realmente é uma poesia surreal. Mas assim, eu queria que vocês refletissem sobre esse livro. Isso aqui é livro de cabeceira, isso aqui é livro de quando tua vida tá um caos, você abre e fala: "Meu Deus, já tô me sentindo melhor". Outro livro muito bom para esse aprofundamento do mundo interno é O Castelo Interior ou Moradas, da Santa Teresa.
Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, vai estar no material de vocês também. E tem o livro A Voz do Silêncio, da Helena, que a gente vai deixar também para vocês no material de apoio, que é o que eu comentei, sobre ver Deus em cada detalhe, né. Dani, sobre ler a Bíblia, orar e ficar em silêncio, seria válido fazer isso e meditar depois? A meditação serviria como silêncio? Pode ser. Pode ser que isso te prepare já para estar com a mente mais esvaziada. Eu gosto de esvaziar antes, para quando eu vou para minha leitura espiritual, eu esteja bem presente ali. Então, vocês perceberam que eu esvaziei o mental, esvaziei o emocional, né? Coloquei ali para fora. Aí, quando eu vou para a vida espiritual, eu tô mais pura. Eu sinto que assim faz mais sentido para mim, mas lembra que eu falei no começo? Você vai sentir o que faz sentido para você, né, nesse processo de a ordem, as tarefas, os tarefas não nem gosto de colocar, mas assim, os rituais, é você que vai criar o seu. Porque tem que ser uma coisa gostosa e prazerosa, gente. Se for uma coisa sofrida, você não vai fazer. E já não comece incluindo tudo não, que vocês não vão cumprir. Começa fazendo 3 coisas: "Ah, vou raspar a língua, tomar água e ler o evangelho". Pronto, se você não tá fazendo nada, não dá pra você fazer tudo de uma vez. Ah, algumas outras práticas que eu acho legal, né. Então eu gosto de ter alguns elementos, uma vela aromática para colocar, eu tenho alguns, sprays que eu uso, esse aqui, por exemplo, é fênix, de gerânio. O gerânio é óleo essencial de gerânio e o sprayzinho de gerânio, o gerânio proporciona essa conexão com o feminino muito forte, então inclusive é uma marca registrada, né, que a gente entrega para as nossas mentoradas, enfim. Então, assim, você pode trazer elementos, né, como eu falei, dos óleos essenciais, mas isso aqui é essencial? Não, gente, o essencial é você sentar a bunda na cadeira e fazer. Isso aqui traz aconchego, né, e quanto mais a gente aciona esse nosso sistema de recompensa, mais a gente vai ter prazer em sentar todos os dias e fazer. O importante desse processo é a disciplina na execução. Deixa eu ler os comentários. Perguntas? Sonhei esses dias com cobra e uma era minha. Gente, sonho com cobra não é ruim, tá? Só pra avisar vocês. Ah, esqueci de falar que depois que eu finalizo isso aqui, aí eu vou pra academia. Que aí é a finalização do meu processo, que é o corpo físico precisa de movimento, lembra? Corpo fraco não sustenta espírito forte. Sempre tive uma dificuldade tão grande em despertar. Ah, preciso fazer exercício imediatamente, porque se eu for orar e meditar, eu durmo de novo. Olha só. Que, olha só isso, gente. Olhar para o mundo interno e para o mundo espiritual é algo tão profundo que a gente volta a dormir para algumas pessoas. É muito forte isso. Por quê? Porque tem que ter coragem para olhar para si. Tem que ter coragem para se elevar como ser humano. Isso aqui é a preguiça que eu falei para vocês. Preguiça não é só você, eh "Ah, não quero fazer". A preguiça ela se apresenta como sono na hora de rezar, sono na hora de meditar. Quanto tempo você leva para fazer toda essa rotina? Gente, hoje em dia, 1 hora. Tudo isso que eu falei para vocês. Por isso que eu acordo antes. "Ah, Dani, mas 1 hora eu não tenho esse tempo". Tá, se você não tem um bebê recém-nascido em casa que dependa de você, ou se você não tem um bebê que ainda está acordando de madrugada e por isso, né, ou um filho pequeno que está dando que está nesse processo de adaptação que te exige acordar durante a noite, você consegue acordar 1 hora antes, né, ou você consegue acordar meia hora antes, você pode encurtar. Esse meu processo hoje, do jeito que eu faço, demora 1 hora. Por isso que eu escolho acordar mais cedo. Também sinto muito sono. E aí, assim, gente, o negócio do sono é o seguinte: você tem que. É, é resistência? Pode ser, mas pode ser também que esteja faltando vitaminas, pode ser também que você não esteja dormindo direito. E aqui vai o meu plus para vocês, que é o ritual da noite. Olha só, o ritual da noite é você, 1 hora antes, parar com isso aqui. Estímulo de tela não te deixa dormir bem. A gente precisa, 1 hora antes, amenizar as luzes, zerar celular, zerar computador, zerar televisão. Essa é a maior briga na minha casa. Por quê? Porque o Lucas às vezes quer assistir televisão. O nosso combinado é o quê? Então você vai para a sala, porque no quarto é lugar de dormir e dentro do quarto não tem televisão antes de dormir. Então a gente já tem o nosso combinado aqui. Ah, Dani, mas e de final de semana? De final de semana, às vezes, sábado à noite, a gente quer assistir um filme, no outro dia, enfim, não tem um compromisso específico no sábado de manhã, às vezes a gente abre uma exceção. Mas normalmente, o lugar de dormir é no quarto, a gente não deixa a televisão ligada lá.
E aí o que que eu faço? Eu já vou diminuindo os meus estímulos, tomo um banho quente, faço uma refeição pelo menos 1 hora antes de deitar, uma refeição mais leve, gosto de tomar um chazinho ali na cama, fazer uma leitura, né, porque gente, o último pensamento que a gente tem ali, os últimos pensamentos, podem moldar toda a energia do nosso sono. Então, às vezes, você não vai dormir bem, você não vai descansar, né, e aí, claro, quando você acordar, você vai estar com sono. Então tem todo um processo também do nosso ciclo circadiano que a gente precisa respeitar para conseguir ter energia no outro dia. Dani, quando o momento de contato com o mundo interno de manhã abre algo profundo que é difícil fechar para seguir o dia e focar no que precisa ser feito. Então, gente, aí assim, vai ter dia que vai ser mais difícil mesmo. Mas a gente tem que entender que a maturidade emocional, ela traz também pra gente a hora das coisas, né? Porque assim, eu tô aqui vivendo um processo difícil, abri uma ferida, mas eu tenho obrigações, eu tenho coisas para cumprir, né? Eu tenho, contas para pagar. As minhas contas não vão deixar de ser pagas porque eu abri aqui um buraquinho que tá me doendo muito. Então, para isso também serve a constância no processo. A gente vai conseguindo, gerenciar melhor as nossas emoções e amadurecer melhor o nosso mundo interno. Né, então eu tenho ali o caderno, quando abro uma caixinha, às vezes, que eu falo: "Caraca, isso aqui, meu Deus", eu já tenho esse caderno, porque esse caderno vai junto comigo para terapia, gente. É aqui, ó, abraçadinho: "Oi, tudo bem? Oi, essa semana hoje isso inclusive aconteceu essa sonhei com isso aqui, ou abri isso aqui, me senti desconfortável com isso aqui", e vou olhar para isso, entendeu, naquele momento. Como se reequilibrar quando algo pega muito na ferida e ficamos bugadas. Eu acabei de falar, né. Como você faz a leitura da Bíblia? Você vai na ordem ou aleatório? Como eu falei para vocês, eu leio 15 minutos do evangelho e todos os dias eu também abro aleatório não, tá gente, eu abro conforme Deus me pede para abrir. Então eu fecho os meus olhos, converso com ele antes: "Senhor, me passa aqui um direcionamento, o que que eu preciso hoje", já trouxe as minhas intenções, a minha oração, né, toda aquela conexão com ele, e aí vem uma palavra ali para mim. Mas isso é separado do evangelho, o evangelho eu leio todos os dias. A Lari falou que tá com um bebê pequeno, é isso, faço um pouquinho, o que der, raspou a língua, já tá no lucro, escovou o dente, já tá no lucro, é isso aí. A gente vai colocar tudo no material de apoio para vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixe nos comentários aqui que eu vou ajudando vocês, vou respondendo vocês. E também a gente vai anexar nesse mesmo PDF, nesse mesmo material, todos os links que eu direcionei aqui: respiração quadrada, a meditação zazen, enfim, o que eu senti necessidade de acrescentar para vocês, tá bom? É o caderno terapêutico, da escrita terapêutica, é o mesmo caderno. E normalmente o que eu faço, eu anoto ali com grifa-texto, eu coloco o que eu vou levar para a sessão, sabe. Eu tenho toda a escrita ali, daí as frases que mais marcaram, as caixinhas que eu abri ali que eu ainda preciso trabalhar, eu levo para a sessão. Coloco no caderninho. Aula muito esclarecedora. Coloque em uma palavra qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje nos comentários, para eu saber se valeu a pena para você estar aqui nessa 1 hora e 6 minutos comigo nesta noite de segunda-feira. A respiração chama respiração quadrada e a meditação chama meditação zazen. E a outra também é respiração diafragmática, é uma outra também. Clareza, preciso ajustar o ritual noturno primeiro, de manhã eu demoro uma meia hora para acordar. Olha só que interessante esse insight, muito bom. Ordem traz ordem, maravilhoso. Esse insight é muito bom, porque se eu não tenho energia, ânimo para fazer o ritual da manhã, significa que eu preciso ajustar o ritual da noite. Gente, vou dar um plus aqui para vocês, que eu esqueci de falar, mas que é algo que eu preciso voltar a fazer, que eu confesso que eu não estou fazendo. Eu deixo aquele caderninho, porque eu falei para vocês que é o caderno dos sonhos da cabeceira, e à noite eu faço um exercício de consciência, um exame de consciência. E nesse exame de consciência eu anoto quais foram os 3 principais aprendizados que eu tive nesse dia. Anota aí. 3 aprendizados do dia. Eu faço uma reflexão sobre aquele meu dia, né, em algum momento que eu falhei, o que que eu poderia ser melhor, e eu coloco uma meta para ser um ser humano melhor amanhã. Aí, de repente, sei lá, eu tive uma discussão com o Lucas e reclamei. Ai, reclamei demais, e aí naquela noite eu paro e falo: "Nossa, gente, não precisava ter reclamado daquele jeito com ele. Amanhã eu vou reclamar menos". Pronto, entendeu? Se observar, o corpo é uma ferramenta para o espírito usar, maravilhoso.
Então é isso, meus amores. Espero que tenha sido útil para vocês. Quero ver todo mundo me marcando nesses novos rituais matinais. Marca o meu arroba. Pode botar lá a hashtag Alquimia Feminina que eu vou ver vocês. Nos encontramos em breve na nossa próxima aula, tá bom? Um beijo no coração de vocês e até mais.